Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio. Na aula de hoje vamos aprender a construção de modelos conceituais com o aplicativo BR Modelo para a construção de diagramas de modelos de dados. Espero que você aproveite e bons estudos! Bem, pessoal, neste Hello World número 1 do BR Modelo, vamos construir diagramas conceituais. Como já vimos, a modelagem de dados é composta de 3 fases: a modelagem conceitual, a modelagem lógica e a modelagem física. No BR Modelo, podemos trabalhar com as 3 fases. A modelagem conceitual é a primeira fase, é a fase de projeto do modelo de dados. Então, é a fase onde que a gente inicia, onde nós iniciaremos o nosso trabalho com o BR Modelo. Para começar, precisamos de uma situação problema. Então, vamos perguntar ao nosso amigo Wilson. Qual o seu problema, Wilson? E o Wilson nos disse que ele precisa organizar os dados de uma clínica médica. E ele tem lá uma ficha médica que ele chama. Vamos imaginar que isso está numa planilha eletrônica ou até mesmo no papel. E essa ficha tem alguns dados: o código do paciente, o nome, o CPF, o convênio. Tem também um registro de consultas. Cada consulta tem um número, a data, o médico, o diagnóstico. E também, claro, o paciente que foi consultado. E ainda há um registro de exames. Cada exame tem um número, tem uma data, tem um resultado e tem o laboratório para onde que fez o exame, né? E claro, tem de estar relacionado também a um paciente e também tem de estar relacionado ao médico. Por isso que a modelagem conceitual nos traz essas observações. Existem informações explícitas no nosso problema, mas existem informações implícitas que as regras de modelagem nos obrigarão a realizar, a construir, a trazer, ok? Com essa ficha médica, então, nós vamos criar o nosso modelo conceitual no BR Modelo. Então, mãos à obra. Ao abrirmos o BR Modelo, ele já traz a tela do modelo conceitual. A tela a barra de ferramentas fica à nossa esquerda. A barra de ferramentas fica à nossa esquerda. A área de desenho fica no centro da tela. Aqui em cima nós temos o nome do diagrama atual e a tela da direita nós temos ferramentas, mais uma barra de ferramentas. Na verdade, a barra de ferramentas é a da direita e a barra da esquerda é a barra de propriedades das ferramentas, ok? Nós temos um menu arquivo, aqui nós temos um menu de botões também. Temos um menu de botões também relacionados aos diagramas e temos um menu de arquivos, um menu de texto, né? Menu de arquivos, editar, diagrama, um menu de texto. E aqui no menu arquivo novo, nós temos os modelos conceitual e lógico. Temos outros diagramas também que o BR Modelo nos traz, mas neste momento o que nos interessa são os modelos conceituais e lógico. Nós vamos desenhar o conceitual,
depois nós vamos gerar o lógico e depois nós vamos gerar o físico. Nós podemos desenhar o conceitual, nós podemos desenhar o lógico e escrever o físico. O físico a gente não escreve no BR Modelo, a gente escreve diretamente no SGBD com a linguagem SQL ou SQL. Essa é a modelagem física direto no SGBD que a gente vai utilizar no nosso sistema, né? Um Access, um MySQL, um Oracle Database, um SQL Server, o SGBD que for determinado pela equipe de desenvolvimento. Então tudo começa no modelo conceitual. Então para que a gente possa começar o nosso desenho, precisamos voltar naquela situação problema, né? Qual o modelo de dados que nós queremos desenhar? Então nós vamos resolver o problema do nosso amigo Wilson. Aqui já dá para entender que nós temos como destaque, podemos identificar as entidades, que são os elementos chaves do nosso diagrama, que são, temos três entidades principais, que são a ficha médica, as consultas e os exames. Então a ficha médica tem informações relacionadas a ela, as consultas têm informações específicas relacionadas a ela e os exames têm informações específicas relacionadas a ele. É claro que esse é um exemplo minimalista de uma clínica médica, teríamos muito mais outras informações. Mas, com essas três entidades que nós já identificamos, a gente já consegue iniciar a nossa primeira, a gente já consegue desenhar a nossa primeira versão da nossa clínica médica. Então, o primeiro passo é inserirmos as entidades. Aqui na caixa de ferramentas à direita, nós já temos a ferramenta entidade. É só trazer a ferramenta para a área de trabalho, vou deixar um pouquinho mais para baixo, porque aquela área de cima depois a gente vai colocar uma observação. Na tela da esquerda é a propriedade daquele elemento, daquele objeto, entidade 1, ele dá um nome próprio e a gente vai mudar para ficha médica. Nesse momento não precisamos nos preocupar com espaço e nem com acento. Então são três entidades que nós identificamos na nossa clínica médica. A segunda são as consultas. E a terceira é a entidade exames. Pronto, já temos. Deixa um pouco para cá. Já temos. Opa, não mudou o nome aqui das consultas. Consultas, pronto. Ficha médica, consulta e exames. São as três entidades que nós identificamos. Identificadas e desenhadas as entidades, agora nós vamos ver quais informações cada entidade vai armazenar. A entidade ficha médica, a princípio, ela tem o código do paciente, o nome, o CPF e o nome do convênio. Então agora, com a ficha médica selecionada, nós vamos colocar os dados. Esses dados, eles são chamados de atributos. Nós vamos colocar aqui o primeiro atributo, que é o código, o segundo atributo, que é o nome,
o terceiro atributo, que é o CPF, e o quarto atributo, que é o nome do convênio. Inicialmente são esses. Então nós temos um código do paciente ou um número de um paciente, é um código próprio da ficha médica, pode ser sequencial ou aleatório, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar o nome completo, código paciente. Aqui não precisamos nos preocupar com acentuação e nem com espaço em branco, mas já vamos evitar essas coisas, porque depois, lá na frente, a modelagem física vai precisar disso, vai exigir isso, e talvez a gente tenha que ficar mudando as coisas. Aqui eu só vou colocar nome e convênio, para a gente saber que é um nome do convênio, não é um código, não é uma data, não é... Pronto. Agora vamos ver quais são os atributos da entidade consultas. A entidade consultas, então, ela tem os atributos número da consulta, data, nome do médico e diagnóstico. Então vamos adicionar os atributos: número da consulta, data da consulta, nome do médico e diagnóstico dado por ele, né? Então, número da consulta ou um código de consulta, número da consulta, data, nome do médico. Vamos colocar nome porque poderia ser um código, poderia ser aquele código que os médicos têm, o CRM, né? Poderia ser essas outras informações. Então a gente escreve lá que é um nome mesmo. E qual o último? Diagnóstico. Diagnóstico. Olha lá. Então, estes são os atributos da entidade consulta. Agora, vamos conferir quais são os atributos da entidade exames. Exames, nós teremos os atributos. Quais são os dados, né, que nós vamos transformar em atributos? Número do exame, data, resultado e laboratório. Então vamos colocar os atributos: número do exame, data, resultado e laboratório. Cada exame então vai ter um número definido lá, como será esse número, o número do exame, né? Pode ser um número sequencial ou o número que venha do laboratório, a equipe de desenvolvimento que determina qual a origem e qual a configuração desses dados, né? Número do exame, data do exame, o resultado do exame e o laboratório que fez o exame. Estes são os dados que nós trouxemos da situação problema do Wilson e transformamos em atributos. Bem,
Agora, nós precisamos definir o relacionamento entre as entidades. As entidades precisam se relacionar para que os dados que estão em cada entidade se tornem informações relevantes. Por exemplo, para sabermos qual o paciente que fez determinada consulta. Ou para sabermos, por exemplo, qual o paciente que fez determinado exame. Então, de certa maneira, nós vamos relacionar a ficha médica, que são os dados dos pacientes, com as consultas e com os exames. Então, nós vamos pegar a ferramenta relacionamento, lá da barra da direita. Vamos colocar aqui o relacionamento 1 e o relacionamento 2. Então, vamos entender que a ficha médica precisa se relacionar com consultas, para sabermos quais foram as consultas que aquele paciente fez naquele dia, naquela semana, naquele mês, durante um determinado período. Ou que seja uma consulta só, mas precisa ter um relacionamento. E a mesma lógica se dá com os exames. Quais são os exames que aquele paciente fez? É a maneira de identificarmos, é a maneira de relacionarmos esses dados e obtermos informações importantes para aquela situação, para aquele negócio. Para que possamos relacionar as nossas tabelas, as nossas entidades elas ainda não são tabelas, nós precisamos de um atributo-chave ou atributo identificador. Então, toda entidade precisa ter um atributo identificador. No caso da ficha médica, é o código do paciente. Então, nós vamos marcá-lo como atributo identificador. Esse é o atributo chave, que a gente chama de chave primária. Esse é o atributo identificador, chave primária daquela entidade. Para consultas, mesma coisa, aquele número da consulta, ele também é um identificador. Para consultas, o identificador será o número da consulta, ele será a chave primária dessa entidade. E para exames, o código do exame ou o número do exame será o nosso identificador. Então, nós temos para cada entidade uma chave primária. Essa chave primária é importante por dois motivos. Primeiro, para que os relacionamentos aconteçam. Segundo, para que os dados armazenados nas entidades, que posteriormente se tornarão tabelas, eles têm uma identificação única. A chave primária contém o valor dela, o dado dela, ele nunca repete. Então, é uma identificação individualizada de cada registro, de cada informação que está armazenado na tabela, neste momento, na entidade. Muito bem, este é o nosso modelo conceitual pronto. Modelo da ficha médica, né? Conceitual pronto. Não esqueça de salvar arquivo, salvar o seu modelo conceitual numa pasta. Vou escrever aqui ficha médica conceitual. É importante você salvar. Com o modelo salvo, agora nós vamos para a segunda
etapa da modelagem de dados, que é o modelo lógico. Nós podemos criar o modelo lógico do zero. A menu Arquivo, Novo, Lógico. Aqui nós temos um modelo lógico aberto e a gente pode colocar os mesmos elementos, que é a entidade, que agora se chama tabela. Eu vou fazer a ficha médica aqui para vocês verem, olha, para a gente testar, né? Ficha médica, ó, tá vendo? E aqui nós temos a chave primária, que nós temos os elementos, os artefatos, a chave primária, colocar uma chave primária e outros 3 atributos, né? Então são o código, o nome, o CPF e o convênio, né? Então a chave primária aqui, chave primária sim, qual o nome? Código da ficha. Podemos usar o underline aqui. Aqui é importante os nomes agora terem uma leitura fácil, porém sem usar acento, cedilha, seguirmos as mesmas regras para a criação de nomes de variáveis, porque daqui vai para física, e a física não aceita a escrita tradicional a física exige as mesmas regras para variáveis. Então, código, nome, CPF, e nome do convênio, ou convênio nome. Pronto, nós estamos criando a modelagem lógica do zero, né? Da mesma maneira que a gente cria a modelagem conceitual, a gente cria a lógica. Vamos fazer mais um. Vou colocar aqui o consultas. Agora ele não chama mais entidade, agora ele se chama já tabela. Na modelagem lógica, agora é a tabela de consultas. Que nós temos uma chave primária e outros 3 campos. Os atributos também, que lá na conceitual correspondem aos dados de cada entidade, aqui eles já mudam de nome também. Aqui eles se chamam campos. Então a entidade é renomeada para tabela e atributo é renomeado para campo. Então nós temos número, data, nome e diagnóstico. Então número da consulta, número consulta, estou usando underline no lugar do espaço, é bem comum e prático, né? Data da consulta, nome do médico, vou fazer aquela inversão, médico, nome e diagnóstico. Pronto. Mesma coisa, a modelagem conceitual é a modelagem lógica. Com os campos de cada tabela definimos a chave primária e os outros campos de cada tabela. A chave primária é a PK, Primary Key. É essa pretinha aqui, né? Viu que ele tem uma chavinha ali, né? Ele é a Primary Key. Agora o que falta? Falta a gente relacionar, né? Vamos relacionar, temos que fazer o relacionamento aqui no modelo lógico também. Vamos então pegar a ferramenta de relacionamento, clicar no código ficha, que é a chave primária, Primary Key, PK, e
clicar lá na chavinha da consulta, aquela chavinha, naquela linha das chavinhas da consulta, ó. Aí ele criou um novo campo aqui, um novo atributo, agora um novo campo, tá vendo? Ele chamou de FK, ficha médica, código ficha. FK é Foreign Key, ou chave estrangeira, ou chave secundária, né? Então, para que serve a chave secundária? Para conectar com a chave primária. Então, a chave primária é um ponto da relação com a chave secundária da outra tabela. Porém, o detalhe importante é que a chave primária é o 01. Sempre será 01. A chave primária sempre será 01. E a chave estrangeira, ou Foreign Key, será 0N. Então, esse modelo atende muito bem o nosso conceitual. Essa foi a criação manual do modelo lógico. É importante a gente fazer essa criação manual para que a gente entenda o funcionamento das chaves. Depois que você já entendeu bem esses conceitos de chaves, primária, secundária e relacionamento, e como construir esses modelos, aí você pode gerar o modelo lógico automaticamente, que é uma ferramenta que o BR Modelo tem também. A tabela de exames seria a mesma coisa. É só a gente criar a tabela de exames, colocar os seus campos e fazer a relação. Mas vamos então agora gerar o modelo lógico completo baseado no conceitual que a gente criou. Olha só, é esse aqui, né? Então, agora a gente já entende os conceitos de chaves e relacionamentos, então não precisamos construir o lógico manualmente. A gente vai gerar esse modelo. Então, a gente vai lá no menu Diagrama, Comandos, Converter para lógico. Aí ele está perguntando sobre substituição de caracteres especiais. Como eu disse, a gente já nem usou isso, já te precaveu disso. Continuar. Aí ele está perguntando sobre o relacionamento das cardinalidades e da chave estrangeira. Adicionar as chaves de ficha médica à consulta. Então, para que ele tenha as duas pontas do relacionamento, ele precisa de uma chave primária, de uma chave estrangeira. E esse modelo conceitual nosso não tem a chave estrangeira. Então, na hora que o BR Modelo ele vai gerar o modelo lógico, ele fala assim, olha, eu preciso de uma chave estrangeira para fazer o relacionamento. Posso adicionar? Claro, a gente coloca aqui continuar. Ele está perguntando agora, está fazendo a mesma pergunta para a tabela de exames. Então, continuar também. Processo de conversão concluído. Então, nós temos aqui uma ficha médica 01 e 0N para consulta, sendo que o código do paciente, ele repete lá na consulta. Sendo assim, ele é a chave estrangeira, Foreign Key, que está conectado à chave primária da ficha médica. O mesmo acontece com a tabela de exames. É claro que podemos renomear esse campo agora, né, esse atributo, agora ele é campo no modelo lógico, para que fique um nome mais tranquilo. Porém, ele não precisa aparecer para o usuário final. Esse é um campo de controle do sistema. A chave estrangeira muitas vezes não aparece para o usuário final. Em alguns casos, nem a chave primária, né? O sistema consegue trabalhar com isso de forma oculta, mas depende muito da decisão da equipe de desenvolvimento e dos programadores, tá bom? Como eles vão tratar esses dados.
muitas vezes não se incomodam também que eles apareçam para o usuário final. Ok? Então, este é o modelo lógico pronto. Muito bem, chegamos ao final deste Hello World do BR Modelo. Este foi o Hello World número 2, com modelagem conceitual e modelagem lógica. Temos também o Hello World número 3 do BR Modelo, que é modelagem lógica e modelagem física. Então, se você gostou, clique no Tinil e nos ajude a manter o canal. Também, na nossa playlist no mabeltools.net do YouTube, temos uma playlist de Hello World de outras tecnologias. E como eu disse, temos mais um Hello World do BR Modelo, o terceiro Hello World, que é lógica, modelagem lógica e modelagem física. Então, muito obrigado por assistir e bons estudos!